Obrigado por estarem conosco. Então vamos iniciar esse nosso 8º bloco de nossas colocações sobre nosso São José. Iniciamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine para que possamos contribuir um pouquinho para a honra e glória de Deus e de São José, seu Pai aqui na Terra. Então, nós estamos numa segunda etapa, na segunda parte do nosso pequeno curso, na qual nós estamos acompanhando na Bíblia Sagrada aqueles eventos, acontecimentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nos quais nós encontramos como figura central, junto com Maria, a pessoa de São José. E nós já assinalamos para isso que os evangelistas, ao escreverem sobre a inspiração do Espírito Santo, ficaram atentos a esses detalhes, porque esses detalhes são importantíssimos para nós, para a nossa salvação, e desses pequenos detalhes nós podemos tirar muitas conclusões belas e profundas, que a Igreja nos oferece, que os santos nos oferecem. Nesses detalhes do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, nós encontramos então São José. Vimos já o recenseamento, que foi a ocasião em que Maria e José foram para Belém, lá o nascimento do menino Jesus em Belém, e agora um outro momento da vida do menino Jesus, nós temos na circuncisão. Esse nosso 8º bloco a partir da circuncisão. No São João Paulo II, na sua carta Redemptoris Custos, guardião do Redentor, diz assim: sendo a circuncisão o primeiro dever religioso de um pai, José, com essa cerimônia, exercitou um seu direito e dever em relação a Jesus. Era um direito e um dever de São José, circuncidar o menino. Por quê? Porque era pai. Por isso, direito exclusivo seu, e também um dever para ele. Ele deveria realizar este ritual. Isso está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 21. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, e foi imposto o nome de Jesus. Então, depois de 8 dias do nascimento de Jesus, São José realizou este rito, que também tem todo o seu sentido para a nossa fé. São José se coloca ali então como o ministro daquela cerimônia, um rito de importância para a salvação. Também na liturgia das horas, no dia quarta-feira da primeira semana da Quaresma, tem aquele santo bispo, o bispo de Afrates, as suas demonstrações, diz assim: agora os circuncisos de coração, que não mais circuncisão do Antigo Testamento, mas do coração, o circunciso de coração tem a vida por meio da nova circuncisão que se realiza no verdadeiro Jordão, por meio do batismo para a remissão dos pecados. Jesus, nosso Salvador, circuncidou pela segunda vez com a circuncisão do coração os povos que nele creram por meio do batismo. Felizes, portanto, são os que foram circuncidados em seu coração e renascem das águas da segunda circuncisão. Então, essa circuncisão, ela foi
realizada também numa prefiguração do nosso batismo. Era um ritual que precedia o batismo. Portanto, São José, ao realizar aquela cerimônia, ele participa de um modo direto, então, dessa prefiguração do batismo, do nosso batismo. Cumprindo esta lei, José realiza, então, esta cerimônia. Porque o princípio segundo o qual todos os ritos do Antigo Testamento, são como que sombra da realidade, explica por que Jesus aceita estes ritos. Circuncisão, apresentação ao templo. Por que Jesus também aceitou estes ritos? Porque ele estava sujeito a esses ritos? Não, porque esses ritos eram já prefigurações do Novo Testamento, sombra da realidade. Então, a igreja vê na circuncisão uma prefiguração no Antigo Testamento da realidade que é o nosso batismo. Como sucedeu com outros ritos, a circuncisão teve em Jesus o seu cumprimento, porque foi a aliança de Deus com Abraão. A circuncisão significava isso, essa aliança de Deus com Abraão. E a verdadeira aliança de Deus conosco no Novo Testamento é o santo batismo. Por isso José também, ele se insere através disso na realidade do nosso batismo. Porque ele participou de uma maneira melhor. Ele foi o verdadeiro ministro daquele ritual para Jesus, daquele ritual que se prefigurava e era um antecedente do nosso batismo. Mostra aí também a importância de São José como ministro, acolhido por Deus como ministro da nossa salvação. Em segundo lugar, depois da circuncisão, e na circuncisão vinha a imposição do nome. No segmento da mesma citação do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 21, Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Antes de ser concebido no seio materno, o anjo já havia dito: tu lhe porás o nome de Jesus. A José foi dada essa missão de impor o nome de Jesus. Era o pai que impunha. E por isso o anjo, melhor Deus, o Senhor, através do anjo, naquele momento lá da anunciação de São José, Deus ordena, a José que impõe o nome e mais importante ainda, revela o significado do nome. O significado. Tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Então o anjo não somente diz assim: tu lhe darás o nome de Jesus. Não, tu lhe darás o nome de Jesus. E qual é a razão desse nome? Porque ele salvará o seu povo. Porque ele será o Salvador. Aqueles que todos os profetas anunciaram, aqueles que todos esperavam por anos e anos, séculos e séculos, estava ali, diante dele. Tu estaria ali diante dele, Tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele será o Salvador do povo, do seu povo, dos seus pecados. Tanto José, ao impor o nome de Jesus, declara, portanto, assim, ali, que Jesus é o Salvador. Vemos a importância de São José. E ali também ele declara a sua paternidade legal, porque ele cabia ao pai
impor o nome, apresentar o nome. E ao mesmo tempo, por ordem, por revelação de Deus, ele proclama a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Quando José vai lá, qual o nome desta criança? É Jesus. Então José está ali impondo o nome dele e declarando ali oficialmente que ele será Salvador da humanidade. Uma passagem bonita de São João Crisóstomo que diz assim: José, vós não tiveste parte nesta concepção de Maria que concebeu Jesus, porque a Virgem permaneceu intacta. Contudo, eu vos reconheço sem dificuldade o tributo próprio dos pais, e que em nada ofusca a dignidade da Virgem, isto é, o tributo de dar o nome ao recém-nascido, que era a função, a missão do Pai. Então São José também nesse momento não só está próximo, mas está realizando. Ele impõe o nome de Jesus como o Salvador esperado, o Messias esperado, o Salvador da humanidade. Que também concluímos a importância dele, como Deus quis colocar São José tão próximo, inserir de uma maneira tão definitiva São José no mistério da salvação da humanidade. Concluímos daí também sua dignidade, o seu papel na nossa salvação. Então, a circuncisão, a imposição do nome e logo após o Evangelho de São Lucas relata a apresentação. Diz lá, já no versículo 22, no mesmo capítulo 2: concluídos os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, para oferecerem um sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. E aí vem, impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, deixai o servo em paz, porque meus olhos viram a salvação. A cerimônia da apresentação no templo era como que o resgate do primogênito. Deus, está lá no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e seguintes, Deus, para salvar o povo daquelas pragas do Egito, mandou que se oferecesse ali o cordeiro, retirasse o sangue do cordeiro e marcasse as portas das casas dos judeus, de modo que quando o anjo passasse, o anjo viesse exterminar os filhos dos egípcios, não, aquelas casas onde estivesse assinalado o sangue do cordeiro, o primogênito seria então poupado. Então este foi o acontecimento, porque ali estavam identificados os primogênitos dos judeus com o sangue do cordeiro pascal, nos umbrais das suas casas. Ora, quem é o verdadeiro cordeiro pascal? Sabemos hoje, pela própria Bíblia Sagrada, pela toda a tradição da Igreja. O cordeiro pascal, o verdadeiro cordeiro pascal, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, com aquela apresentação, com aquele resgate, oferece lá as pombinhas, José e Maria oferecem as pombinhas e no lugar do menino, com esse resgate, não somente eles cumpriam a lei do Antigo Testamento,
mas superava, porque Jesus ali com eles era o próprio autor do resgate, né? Jesus era ali o próprio Cordeiro Pascal. Além disso, o Papa São Paulo VI lembra, né, que naquele momento Simeão proclama luz para iluminar as nações e glória de Israel. Quer dizer, ali também está a universalidade da salvação. O Cordeiro Pascal apresentado ao templo, ao povo de Deus, representado pelo templo, pelos sacerdotes, pelos que ali estavam, é o Cordeiro Divino que veio para salvar o povo de Deus, glória de Israel, salvação de toda a humanidade, luz, não é, para iluminar todas as nações. E ainda ali, o Simeão faz aquela referência ao sinal de contradição, né? Já é uma referência à paixão de Cristo, Cordeiro Pascal, que seria imolado por nós na cruz. O mistério da apresentação de menino Jesus está então como que voltado já para a cruz de Nosso Senhor, o mistério salvífico da cruz de Jesus. Ora, o evangelista destaca que ali, naquele momento, estava lá também José. Foi nos braços de Maria e de José que Simeão viu o menino, que Simeão apontou para o menino. Tendo os pais apresentado, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele diziam, diz o Evangelho de São Lucas. Ali, quando estavam apresentando o menino, eles ficam admirados, ambos, né, de ver tudo aquilo que estava se realizando diante dos seus olhos. E estavam lá, não somente Maria, mas os pais do menino, seu pai e sua mãe, estavam admirados. Com Maria, portanto, José participou, colaborou de modo singular como pai desse rito de oração, de oferenda, não é? Como diz aquela música, vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. Maria vai, mas não vai sozinha, ela com José, que vão apresentar o menino luz, né, lá no templo. E além disso, vem aquela profetisa Ana, aquela santa mulher, que louvava a Deus e falava de Jesus a todos os que em Jerusalém esperavam a libertação. Aquela santa mulher começou então a anunciar a todos o Salvador. Então, ou seja, tudo aquilo que as profecias anunciavam, tudo aquilo que eles aguardavam com tanta esperança, estava ali diante deles, nos braços de quem? De Maria e de José. No templo de Jerusalém, Jesus ia ser oferecido ao Pai, apresentado ao Pai e anunciado ao povo, apresentado também ao povo de Deus. E os protagonistas, os ministros principais dessa apresentação, desse oferecimento, são Maria e José. Tem também o Zacarias, Ana, né, que o proclamam, mas quem está ali com ele, trazendo o menino? Maria e José. Fato que ressalta, portanto, a eminente colaboração de José no mistério da salvação do mundo. No momento em que o Cordeiro Pascal é apresentado, né, ali está José com Maria, participando daquele momento sagrado, daquele momento importante. A liturgia bizantina celebra a apresentação do menino Jesus, chamada
por eles, a Ipapante, né? Literalmente o encontro de Jesus com seu povo. Bonito isso, né? É o momento em que José e Maria levam para que haja esse encontro de Jesus, o Salvador, com o seu povo no templo, onde ele é apresentado. Né? E essa liturgia bizantina, ela apresenta o menino Jesus assim, e ressalta muito a José, né, como aquele que leva o menino, chamados tropários, espécie de responsórios dedicados a São José nessa liturgia bizantina. Então assim, vemos nesses 3 grandes episódios da vida do menino: circuncisão, imposição do nome, apresentação no templo, a presença, ou melhor, a participação importante, única, de São José ao lado de sua esposa Maria no mistério da nossa salvação. Ele é, portanto, também ministro da nossa salvação. Que Deus nos ajude sempre a compreender bem São José, para podermos amá-lo como Jesus amou, como o menino Jesus amou. Que ele seja nosso intercessor no céu. Amém. Obrigado, meus queridos irmãos e irmãs, por estarmos juntos neste momento, e que Deus assim os abençoe e suas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.